Como agir na escravidão? A sabedoria de Preto Velho. Nós vamos abordar esse tema hoje, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Creio que é bem pertinente os temas, pois nós vamos ouvir um espírito que foi escravo na época da sua encarnação. Como se portar diante da escravidão? Como um espírito com a sua sabedoria conseguia suportar uma situação horrenda como essa. Então, fique aqui conosco. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que bom que você está aqui. Hoje é feriado nacional, hoje é dia da consciência negra. Mas será que o ser humano tem a consciência de que somos todos iguais? Que não há diferença por causa de cor de pele, por causa de crenças diferentes? Somos todos feitos da mesma forma? E todos temos a oportunidade de interação uns com os outros no intuito de todos poderem evoluir. O que um sabe, ensina aquele que não sabe e aprende aquilo que não sabe com aquele outro. É uma troca constante. Então, para que haja evolução no espírito, porque a evolução é do espírito, não é evolução da matéria. A matéria é uma consequência da evolução da humanidade, quer dizer, da evolução espiritual daquela humanidade. Então, para que o espírito possa evoluir, ele passa por diversas situações que têm apenas o objetivo de ajudá-lo no seu processo evolutivo. Simples desta forma. Nós vamos ouvir hoje Zé Preto, um espírito que atua dentro do Templo Maria Santíssima, auxiliando as pessoas a vencerem os desafios de sua encarnação. Mas ele próprio traz a sua experiência na encarnação na África, quando era escravo. E ele conta como ele suportava aquela situação, vendo o sofrimento e o desespero de muitos que passavam por problemas, inimagináveis. Como lidar com isso? Como, meu Deus do céu, como imaginar que um ser humano possa ser escravizado? Como imaginar que outro ser humano escravize o outro? Mas nós vemos que nos dias atuais, a escravidão não é feita pela cor da pele, mas feita pior que, pois escravizam a mente das pessoas, fazem com que as pessoas se tornem dependentes daquilo que elas querem impor à mente humana. Essa sim é a pior das piores escravidão que existe, porque tira a liberdade do ser de pensar, de raciocinar, de elaborar, de criar, pois diz a ela, não, é assim e ponto. Não tem outra oportunidade, não tem outra perspectiva. É dessa forma e acabou. Isso sim é escravizar. Isso sim é uma das piores escravidões. Claro, não estamos menosprezando de maneira nenhuma esse período horrendo da humanidade. Não. Mas estamos sempre de cabeça aberta para que esse período ele não se transforme, ou melhor, essa escravidão não se transforme de uma forma que o próprio ser humano não perceba. E é o que vem acontecendo. É o que vem acontecendo nos dias atuais. Por isso, meu irmão, eu convido a você a ouvir esse espírito amigo Zé Preto. Vamos fazer a nossa prece e passar a palavra a esse espírito? Vamos pedir a Deus que liberte a nossa mente de qualquer tipo de imposição, pois o que é imposto tira a grande riqueza que Deus concedeu a todos nós, a capacidade de pensar, raciocinar
e decidir. Decidir. Então, Senhor, com muita sinceridade e humildade, neste dia onde há uma consciência generalizada pela ação que a humanidade tomou em um período muito obscuro, onde pessoas eram escravizadas por causa da cor da pele, nós pedimos, Senhor, claridade em nossa mente, compreensão, entendimento, para que nunca, em nenhuma circunstância, voltemos a este período e que o Senhor possa nos dar a luz, a sabedoria, nos dar a sua paz, para que não nos falte a força na resistência contra o mal. O desejo é de olhar o mundo com os olhos cheios de amor, para que não nos falte a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver, Senhor, além das aparências, os teus filhos, os nossos irmãos, como tu mesmo nos vês. E assim, Senhor, não vê senão bem que há em cada um deles. Senhor, feche os nossos ouvidos de todo tipo de calúnia, mas guarde a nossa língua de toda maldade, para que assim somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos almas, pessoas tão boas e tão alegres, que todos aqueles que se aproximem de nós, ou que se aproximarem de nós, sintam a tua presença. Reveste-nos, Senhor, de tua beleza, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Sabe, dentro da casa, nós temos a oportunidade de conviver com diversos espíritos. Estes espíritos trazem o conhecimento das experiências que eles tiveram em diversas reencarnações. Nós somos espíritos, estamos encarnados, passamos por esse processo de esquecimento momentâneo de todas as experiências das vidas passadas, com o propósito de, nesta vida presente, podermos melhorar pelas ações tomadas no bem. Mas os espíritos, quando libertos do envoltório físico, eles têm a visão ampliada. Claro, espírito que faz o bem, espírito que evoluiu na caridade e no amor. Então, estes têm compreensão de tudo quanto já viveu. Estes mesmos espíritos, eles passam para nós as suas experiências. Sim, e estas experiências é que faz com que haja a maturidade espiritual, crescimento espiritual. Nosso irmão José Preto, ele conta para nós o período em que encarnado ele estava e foi escravizado. Porém, ele nunca se deixou contaminar pela ignorância dos ignorantes que assim agiam. Não se deixou. Aí nós vemos a grandiosidade do espírito, que diante de um ignorante, ele não se submete à ignorância daquele, ele se supera, mantendo a serenidade, mantendo a compaixão, mantendo a ligação com Deus. E ele diz que naquela época, Nossa Senhora Imaculada Conceição estava com ele. Com eles todos, não é? Todos, ninguém está abandonado mesmo diante dos desafios maiores da vida. Tem sempre o Espírito amado ali protegendo. Então, vamos ouvir Zé Preto contando essa história
história verídica da própria vida dele. Cuide das famílias, orem pelos vossos pais, acreditem em Deus e na força interior de cada um de vós. Se cada cá fizestes um bocadinho que seja, a fortificação vem, o esclarecimento se aproxima, a doença se vai. Mesmo aqueles espíritos ignorantes, encarnados ou não, aproximastes de vós, tu serás uma fonte de luz, capaz de curar e também ajudar a esclarecer esses espíritos que ainda enraizados à matéria se encontram mesmo do lado de cá. Quando escravos éramos, muitas tristezas presenciamos, muitas, para alguns, injustiça apareceu e aconteceu, mas jamais deixamos corromper o nosso coração, porque mesmo às vezes, sem conhecer plenamente as leis espirituais, tínhamos a certeza que sozinho não estávamos e sempre havia o manto confortador, cintilante azul, nos abraçar e proteger. Era o manto de Nossa Senhora, Nossa Senhora Imaculada Conceição, para imacular os corações empedrecidos e tristes pela tristeza alheia dos homens. Mas tudo isso era apenas resgates espirituais que necessário se fazia, pois e outrora também cometíamos os nossos erros e deslizes. Cada um que acá está, a oportunidade está tendo para poder evoluir. Se é com amor ou com dor, caminhe, acredite e evolua, que o trabalho do amor sempre será o mais gratificante para que possa cada filho seguir adiante na vossa evolução espiritual. Obrigado, Zé Preto, obrigado por compartilhar a sua experiência conosco. Sabe, a gente vê a grandiosidade do Espírito na postura que ele toma diante das piores situações que se vive. A gente vê a grandiosidade de uma pessoa quando ela é massacrada, ela é perseguida, ela é caluniada e ela se porta como ela é, com caráter idôneo, digno. Quer ver o exemplo maior dado à humanidade? O próprio Cristo. Diante de todas as perseguições, calúnias e crucificação, o Cristo se manteve como ele o é. Então, nós temos que ter esse exemplo na nossa vida. Não é porque as pessoas nos fazem mal que nós vamos nos tornar uma pessoa mal como estes. Não é porque houve um período de escravidão na humanidade que nós vamos nos revoltar e fazer o mesmo. Não, pelo contrário, mostramos a nossa superioridade agindo opostamente àquilo que aqueles ignorantes fizeram. Isso mostra a superação. Isto realmente mostra a superação. Pois, se eu estou numa situação ruim, onde pessoas me fazem mal e me escravizam, e depois eu tenho a oportunidade de trocar de papel e for agir igual, qual foi a diferença? Qual é a diferença daquela pessoa má que me fazia? Se agora no papel que eu estou, se agora eu inverti o papel com ela, estou fazendo o mesmo. Não tem diferença.
Então, o importante é aplicar o que Jesus nos ensinou. Diante de um tapão na cara, dê a outra face. Dê a outra face. Na hora em que você estiver numa situação melhor e aquela pessoa que te fez mal numa situação pior, ajude-a. Isto é dar a outra face, é mostrar que você é superior, que não vai agir no mal como ela agia. Não é fácil, claro que não é fácil, mas é o caminho que o Cristo nos ensinou. O próprio Cristo nos disse. A porta estreita é que leva à salvação. A porta larga, meu irmão, vingança. Percebe que ainda há nos corações humanos o sentimento de vingança? Percebe isso? Você percebe nas pessoas que elas, quando estão numa situação ruim, querem melhorar, mas fica desejosa de se vingar daqueles que colocaram ela numa situação ruim? Exemplos são pessoas, casais, quando há traição, e aí a pessoa fala, então eu tenho o mesmo direito, ele me traiu, eu vou trair, ou ela me traiu, eu vou trair. Ora, essa traição, ela é uma ação contra você mesmo, você está traindo a sua índole, o seu caráter. Então não é porque uma pessoa me fez um mal que eu me sinto no direito de também assim agir. Eu tenho o direito de me proteger. Esse é o direito sagrado da vida. Você tem que se proteger, mas você não tem que agir com a mesma maldade a qual aquele agiu a você. Então, nós ampliamos essa lei a toda a humanidade. Quando os ignorantes escravizaram os negros, não significa que, da mesma forma, temos que fazer com aqueles escravagistas. Não. Temos que mostrar a nossa superioridade, acolhendo essas almas sofredoras que agem no mal, pois estes são pobres de alma. São espíritos pobres de alma, que se sentem superior por causa de cor de pele, são pobres de alma. Então é preciso, sim, mostrar a superioridade agindo opostamente. O tema é muito importante e muito delicado por causa de todo aquilo que ficou marcado na humanidade, toda essa ignorância, todo esse ato de ignorância. Mas estamos aqui para contribuir com esclarecimento por intermédio das mensagens do mundo espiritual. A reencarnação explica tudo. A reencarnação nos explica tudo. Vamos lá. A dica de hoje, pois estamos no mês da gratidão, é ouvir uma música que inspire você positivamente. Essa é a dica de hoje. Neste período em que devemos mais agradecer do que reclamar. Agradeça mais e reclame menos, tá bom? E continue anotando tudo aquilo que você tem a agradecer no dia, pelo menos 3 coisas. Anota, vai. Anota no decorrer do dia, faz isso por você. É por você, tá? Mas seguindo aqui o tema de hoje, a pergunta feita aos espíritos, que está lá na questão 273 do Livro dos Espíritos, é a seguinte: uma pessoa de raça civilizada pode reencarnar numa raça de selvagens como expiação? Sim, dependendo da expiação, alguém que abusou do seu poder, como um senhor cruel com escravos, pode reencarnar como escravo para aprender com o sofrimento que causou. Assim, ou melhor, além disso, um espírito elevado pode escolher encarnar entre povos primitivos para ajudá-los a progredir, como parte de uma missão. Bem claro, não é?
Por isso que eu digo, a reencarnação explica tudo. A reencarnação nos explica todos os fatos que o ser humano, sem compreender a lei da reencarnação, não consegue explicar, ao ponto de se enraivecer e se cegar de raiva, de ódio, de ira, de vingança. Mas a reencarnação explica tudo. Tem um livro chamado Guardião da Meia-Noite, que ele explica muito sobre isso. Ele explica os fatos ocorridos em encarnações passadas que reflete na encarnação presente. Tá aí uma dica para você. Guardião da Meia-Noite. Se quiser, entra aqui, ó. Mostra aí, Wilson, nossa loja online. E aí você pode adquirir esse livro, vai ser muito esclarecedor para você. Tá certo? Bom, vamos ouvir nosso amigo Gilberto Rissato. Ele vai falar sobre evoluir na Terra. Saibamos conviver bem. E aí? E você? Sabe conviver bem? A palavra é do nosso amigo Gilberto. Cada um que está aqui na Terra, cada ser humano existente aqui, ele veio aqui a esse mundo por algum motivo. Cada um tem o seu motivo pessoal. E todos os motivos precisam ser o quê? Respeitados. Quando respeitamos tudo isso e passamos a ter entendimento, nós passamos a, através da observação, tirar também nossas conclusões, só que as nossas conclusões não podem servir de régua, de julgamento daquilo que a gente sabe para que aquilo que aqueles que estão ali nos mostrando alguma coisa podem saber, certo? Então a gente vai aprendendo aqui no plano físico, veja só, a dar valor às coisas. Precisamos dar valor pela força do trabalho, pelo conhecimento, pelas finalidades. É desta forma que nós vamos saber o grau de vibração que cada um tem, as suas necessidades, as necessidades de ter essas coisas que nós, seres humanos, na condição que estamos ainda, mensuramos ser importantes. Então, nós vamos continuar evoluindo? Vamos. Às vezes, atropelar um pouco as coisas? Muito. Vamos cometer falhas? Talvez. Mas é preciso que a gente saiba viver aonde a gente está. Se eu estou aqui no plano físico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar viver da melhor forma possível aqui nesse plano. E sabendo que todas essas coisas que estão aqui, elas precisam funcionar como uma alavanca à minha evolução. Sabendo que todas as coisas que estão aqui, elas servem para nós, para os momentos em que estamos aqui. Quando voltarmos ao mundo espiritual, nós estaremos melhor lapidados, com a cabeça melhor formada, e com isso, talvez nós consigamos continuar vivendo melhor lá do outro lado do mundo, lá no outro plano. Nesse plano que também tem todo um processo evolutivo, de acordo com quem quer evoluir. Obrigado, Gilberto Rissato, obrigado pelos esclarecimentos. O propósito deste trabalho que fazemos por intermédio da internet é esclarecer as mentes que desejam, sim, libertação. Libertação. É muito propício no dia de hoje falarmos de libertação, pois não basta ser livre de corpo, é preciso ser livre de alma. É preciso ser livre de alma. E como libertar a sua alma? Senão pelo conhecimento. O conhecimento te liberta. Vemos muitas pessoas escravizadas a situações, a doenças, escravizada a falta de recursos financeiros. Há diversas escravidões. É preciso, pelo conhecimento trazido pelo próprio Cristo Jesus e exemplificado pelos Espíritos, nos libertarmos. Mas nos libertarmos de qualquer que seja esta escravidão que você possa estar enfrentando. Conhecimento. Então, estamos aqui com o intuito de te ajudar a se libertar deste mal, não importa qual seja.
está te impedindo de progredir, está te impedindo de ser feliz, está te impedindo de ter a sua família, então está escravizado. Então vamos, sim, trabalhar a nossa liberdade pelo conhecimento. Conhecimento liberta. Mais uma vez, obrigado, Gilberto, obrigado. E todas essas informações, de forma sutil e de forma natural, vem trazendo a mente de quem quer se libertar, encontrar essa liberdade de pensar, raciocinar, elaborar e criar a solução para qualquer mal. Obrigado por você estar aqui em busca dessa liberdade. Obrigado, obrigado mesmo, que não nos escravizemos em nada, em nada. Por isso Jesus está certo quando diz: tudo é possível àquele que crê. A crença nos dá a liberdade de tudo ou de qualquer coisa. Obrigado, amanhã estaremos de volta, amanhã estaremos aqui com você. Hoje só tenho a agradecer e peço com sentimento de amor que nos ajude a trabalhar a libertação pelo conhecimento das leis espirituais. Nos ajude, a casa precisa da sua ajuda. Todos os dias eu peço de coração a sua ajuda para dar seguimento a esse trabalho que essa casa vem realizando. Tá bom? Que a paz de Deus, que a paz do Cristo, que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve nossa Mãe Maria Santíssima.